Esse vídeo é uma sugestão de um inscrito e amigo de Portugal chamado Walter. Ele está começando com um canal no YouTube que se chama Curiosidades e Mistérios. O canal do cara é muito bom. Só lá vocês acompanham vários relatos de lobisomens e assuntos sobrenaturais em várias partes do mundo. Então, antes de começar este vídeo, peço que vocês vão lá no canal Curiosidades e Mistérios e se inscrevam. Tenho certeza que vocês irão gostar do conteúdo. O link do canal está na descrição do vídeo. Agora, vamos ao vídeo. Olá, me chamo Samuel. Tudo começou no ano de 2008, quando eu tinha 18 anos. Eu e o meu pai estávamos trabalhando em um sítio que era muito belo. O sítio era do meu avô. Lá era tudo tranquilo. E quando trabalhávamos na residência do meu avô, tudo era muito bom. Até que 5 meses depois, coisas estranhas começaram a acontecer. Certa vez, quando eu e meu pai estávamos colhendo cana, um homem estranho e careca entrou na residência do meu avô. E após isso, este homem pediu dinheiro. Como negamos, ele ameaçou que iria nos matar. O meu pai, como era muito tupetudo, xingou este homem de vários palavrões. Depois de alguns minutos, o meu pai e este homem partiu para a violência. Eu, vendo aquela cena, fiquei desesperado. E então resolvi ajudar o meu pai. Nós dois estávamos lutando com aquele homem, até que conseguimos afugentar ele. Enquanto ele corria, ele gemia de dor. Quando entramos para pegar as nossas espingardas, o homem gritou e disse essas palavras: "Podem atirar em mim à vontade, pois eu não sinto nada." Ele saiu correndo do sítio. E continuamos o nosso trabalho normalmente. E quando começou a entardecer, paramos um pouco de trabalhar e resolvemos preparar um café com leite, junto com pão e mortandela. Então, eu e o meu pai falávamos com meu avô sobre aquele ocorrido. O meu avô já conhecia aquele sujeito, sabia que ele era encrenqueiro, e ele ficou com muita raiva daquele homem. Segundo meu avô, ele e aquele homem são rivais desde os anos 50. E daí então, ele começou uma história, que durou aproximadamente uns 30 minutos. Após ouvirmos a história do meu avô, nos despedimos dele e fomos para casa, que fica na cidade de Campo Grande. A nossa casa ficava a 1 quilômetro da cidade. E quando chegamos, nos deparamos com o mesmo homem, aquele que o meu pai havia enfrentado. Aquele sujeito havia chegado antes de nós. E ele estava nos esperando no telhado da nossa casa, rindo e fazendo rosnados. Nós ficamos com muito medo. Aquele homem não sabia onde morávamos. Porém, achamos que talvez ele tivesse obtido alguma informação de algum vizinho nosso. Aquele sujeito pulou do telhado em nossa direção. E em seguida se transformou em algo que parecia vir das trevas. Como ele estava na porta de entrada da casa, ficamos ali parados, olhando ele se transformar. Os seus olhos mudaram de cor.
O direito era amarelo e o esquerdo era vermelho como o brasa incandescente. Logo, daquele homem começou a exalar um mau cheiro terrível. Quando menos notamos, o seu corpo estava coberto por pelos. Ficamos apavorados. Corremos até o carro e pegamos as nossas espingardas. A coisa correu atrás de nós. Porém, fomos mais rápido. Munimos as nossas espingardas, apontamos e atiramos na criatura. Foram vários tiros, e aquela fera parecia não sentir dor. E foi aí que o meu pai gritou para mim atirar na cabeça. E finalmente, depois de um tiro certeiro na cabeça da criatura, aquilo parou de vir em nossa direção. Desta vez, aquele tiro havia dado efeito. Quando nos preparamos para atirar de novo, aquela coisa saiu correndo em direção à mata. E após isso, resolvemos dormir na casa da minha tia, que era irmã do meu pai. Quando amanheceu, fomos para nossa casa investigar melhor o caso. E quando chegamos lá, descobrimos que aquela criatura havia arrombado a porta da nossa casa. E o interior da casa estava todo destruído. Entramos para dentro e fomos arrumar a bagunça. Algumas horas depois, um vizinho nosso nos chamou e veio nos dar a notícia que há poucos minutos foi achado um corpo de um homem na mata ali próximo. Nós, já sabendo de quem se tratava, ficamos aliviados. E após tudo isso, nos mudamos de cidade. E vivemos muito melhor, longe dessas aberrações. Hoje eu sou casado, mas ainda assim moro perto do meu pai. Boa noite. Este relato que venho contar aqui aconteceu no Maranhão. E o meu pai me contou há muito tempo. Certa vez, um caçador adentrou a mata, apenas com a sua espingarda e os seus 2 cães como companhia. A mata, a princípio, parecia calma, mas o caçador sentia estar sendo observado. Depois de um tempo, ele abateu a sua caça para o seu jantar. Era um queixada, como muitos conhecem como porco do mato. Por volta das 5 da tarde, a floresta estava escura. Então, ele resolveu voltar depressa para casa, pois a sensação de estar sendo observado era terrível. Depois de andar por um tempo, ele estava muito apertado para tirar a água do joelho, pois já não estava aguentando segurar por muito tempo. Ele acabou urinando ali mesmo, atrás de uma árvore. Assim que ele se aliviou e estava se preparando para ir embora, escutou passos pesados vindo rapidamente em sua direção, como os de um búfalo. Ele ficou com muito medo, pois achou que poderia ser alguma onça. Mas antes que ele pudesse se virar para ver o que era, algo como um tapa muito forte o acertou. E ele foi arremessado a uns 2 metros de distância, com as costas em uma árvore. Ainda atordoado da pancada, ele se levantou rapidamente. E em seguida, olhou na direção daquela coisa que deu o golpe nele. Ele se deparou com uma fera gigantesca,
toda coberta de pelos negros e grossos, de cor castanhos. Os seus braços quase tocavam o chão de tão compridos, e o monstro era muito forte. A fera lembrava muito um grande gorila, mas tinha mais ou menos 2 metros de altura. E encarava aquele caçador furiosamente. Em um movimento rápido, o caçador empunhava a sua espingarda. O monstro, sem medo algum, avançou em direção a ele e foi correndo como se fosse um gorila. A criatura foi mais rápida que o caçador. Pegou a sua espingarda e arremessou para dentro da mata. Neste momento, os cachorros mordiam e atacavam a fera, que parecia não sentir dor alguma. Então, a criatura pegou um dos cachorros e o arremessou para longe, bem para dentro da mata. O outro cão, a fera acertou uma patada tão forte que o animal se quebrou ao meio, ficando assim deformado e coberto de sangue, com os ossos para fora. Depois disso, a besta foi caminhando em direção ao caçador, que se arrastava na direção da espingarda. Mas antes que ele pudesse chegar perto da espingarda, a fera o apanhou pela perna e o ergueu usando apenas um braço. O caçador ficou cara a cara com o lobisomem, e assim o encarando por uns 10 segundos. Em seguida, aquela fera começou a dar tapas, seguido de tapas no caçador. Os tapas eram tão fortes que faziam estalo alto naquela mata. Ele podia sentir o sangue escorrendo por sua roupa. Certamente era o seu fim. Com apenas uma mão, a fera o segurava, e com a outra, aquilo dava murros e tapas nas suas costas. A sua visão estava escurecendo. O caçador começou a urinar muito sangue com todos aqueles tapas. Daí, a besta soltou um rosnado muito alto e parou de golpear o caçador. E o caçador olhou para ver o que tinha feito a besta parar de espancá-lo. E para sua surpresa, era a sua cachorrinha, que a fera havia arremessado para a mata. Ela investia contra a fera com muita ferocidade, defendendo aquele caçador do monstro. Mas antes que aquele bicho fizesse algum mal para a cachorrinha ou para o caçador, ele logo ouviu som de pessoas chegando correndo para o local. Com todos aqueles latidos e rosnados, os outros caçadores que passavam perto ouviram tudo aquilo. E graças a Deus foram a socorro do pobre caçador. A fera largou o caçador no chão. Deu um tremendo rugido que fez toda a mata se calar. E em seguida saiu derrubando árvores e quebrando galhos pelo caminho. O caçador, já muito ferido, foi salvo pela sua cadela. Os outros caçadores chegaram rapidamente no local para o acudir. E depois do caçador e a sua cachorrinha serem levados são e salvos para fora da mata, ele contou toda a história para os outros caçadores. Esta besta se tratava do capelobo, que também se parece muito com o mapinguari. Este relato eu dedico ao meu pai, o Davi Conceição. E desejo a todos uma boa noite.
Sempre me interessei por coisas sobrenaturais, filmes de terror, etc. Mas nunca acreditei em fantasmas ou coisas do gênero. Não sei como coisas desse tipo podem acontecer. Não sei se era alucinação ou realidade, pois todas as vezes que acontecia, eu olhava em volta e tudo parecia normal e calmo, como se nada tivesse acontecido. O estranho é que eu me encontrava do mesmo jeito, na mesma posição, com a mesma roupa em que aconteceram tais coisas. Certa vez eu estava sozinha em casa. A minha mãe estava trabalhando e o meu pai também. O meu irmão estava na casa da sua namorada. Era uma sexta-feira à tarde. Eu estava tomando um banho e, ao terminar, estiquei a minha mão para pegar a toalha. Naquele instante, senti algo estranho, que nem eu sei explicar o que era. Um medo misturado com a sensação de que não estava sozinha. Olhei para o chão molhado do boxe, que ainda estava com muita água, pois eu havia acabado de desligar o chuveiro. E percebi que bem de frente para os meus pés tinha uma marca de par de sapatos. Era como se tivesse alguém bem na minha frente, porém invisível. Por algum motivo que eu não sei explicar, eu ignorei aquilo. E em seguida, abri a porta do armarinho do banheiro. E foi aí que eu vi uma coisa que me gelou o coração e me fez tremer. Dentro do armarinho do banheiro havia uma cabeça, com algodões na boca, no nariz e nos ouvidos. Era a cabeça de um velho careca. Estava pálida, como se tivesse sido decepada de um cadáver há muito tempo. E sem pensar duas vezes, eu puxei a toalha e saí imediatamente do banheiro e corri para o meu quarto. Fiquei uns dias sem entender o que havia acontecido e como aquilo foi possível. O tempo foi passando e eu preferi acreditar que tudo aquilo foi apenas uma alucinação, devido ao fato de que eu sempre vejo filmes de terror e também leio histórias do gênero. E por isso eu fico com isso na cabeça e acabo vendo coisas. Depois de um tempo, eu já tinha certeza que aquilo era alucinação e não me importava mais. Até que em um certo sábado, a minha mãe, o meu irmão e o meu pai haviam saído. Era um dia lindo, ensolarado, naquele calor do Rio de Janeiro. Eu estava na cozinha e a minha cachorrinha tem a mania de pegar jornais para brincar. E isso era o que ela havia acabado de fazer. Eu me apressei em tirar o jornal dela. Amassei o jornal e o joguei na lixeira. Logo em seguida, voltei a lavar a louça. De repente, ouço um barulho estranho, semelhante a de um papel sendo amassado. O estranho é que não havia ninguém em casa, somente eu e a minha cachorrinha. Foi então que eu olhei para a lixeira, e ali estava uma cena estranha que me paralisou. O jornal que eu havia acabado de jogar no lixo estava sendo amassado novamente. Era como se alguém estivesse com a mão dentro da lixeira, o amassando. No primeiro momento, eu me afastei sem saber o que fazer. E logo em seguida, o barulho parou. Eu pensei na possibilidade de ser um rato ou qualquer outra coisa que estivesse dentro da lixeira. Peguei a vassoura e cutuquei o lixo. Porém ali
não havia nenhum ser vivo. Fiquei pasmada com aquilo tudo. Mas um tempo depois, eu já havia esquecido tudo aquilo. Mas também, um outro sábado, aconteceu um fato paranormal. Mas desta vez, todos estavam em casa. Eu me apressei para tomar banho, pois os meus amigos me esperavam para ir no shopping. Tudo corria bem, quando de repente me deu uma tontura, como se a minha pressão tivesse baixado. Segundos depois, eu melhorei e acabei o banho. E quando peguei a toalha e fui enxugar o meu braço, vi que ele estava com sangue. Porém, eu não havia me machucado. Parecia que algo com muito sangue havia encostado em mim. Olhei em volta das paredes, o box e a pia, e nada tinha sangue. Ainda fechei os olhos e massageei com os dedos. E depois de olhar para o meu braço de novo, o sangue ainda continuava lá. Passei a toalha para me limpar. E logo me deu outra tontura. Assim que a tontura parou, olhei imediatamente para o meu braço e para a toalha. Porém, não havia mais sangue. Eu fiquei bastante assustada com tudo isso. Fiquei dias com trauma. E a partir daí eu me assustava com qualquer coisa. Mas hoje estou bem. E até hoje nada mais aconteceu. Espero que continue assim, pois se acontecer, eu juro que mudo dessa casa. Mas até então, eu prefiro acreditar que tudo isso foi apenas uma alucinação, ou coisa do tipo. Boa noite. Agora, pelo amor de Deus, gente, vão dormir logo.